Olá, bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Eu sou o José e no estudo de hoje nós vamos falar sobre o espírito preso ao corpo. Muitos questionamentos têm sido feitos a respeito do momento do desencarne, onde a morte tem sido relatada de diversas formas, trazendo dúvidas e discussões quanto ao momento certo em que o espírito abandona definitivamente o envoltório de carne. Nesse estudo, buscaremos elucidar estas questões acompanhando as narrativas dos instrutores espirituais, fundamentados nos estudos da doutrina dos espíritos, e sempre alicerçando o assunto na visão científica através da medicina forense. Vamos começar com um relato no livro da Codificação Espírita, O Céu e o Inferno, no capítulo 5, que fala dos suicidas. Em 7 de abril de 1858, um homem com cerca de 50 anos vai a um estabelecimento em Paris e pede-lhe que preparassem um banho. Passadas 2 horas, diante do silêncio do freguês, o criado vai verificar o que ocorria e se depara com um quadro macabro. O homem degolara-se com uma navalha. Evocado na Sociedade de Paris, o espírito desse homem deu a seguinte resposta na pergunta 13. Foi-lhe perguntado que reflexões ocorreram com ele ao sentir a extinção da vida. E ele respondeu que não refletiu, sentiu que a vida não se extinguiu e que a alma estava ligada ao corpo, e sentia os vermes a corroer-lhe. Na nota do livro afirma que essa dúvida é comum nas pessoas recém-desencarnadas e principalmente nas pessoas materialistas. E essa ilusão é sempre dolorosa e nunca é completa, constituindo um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes corroendo o corpo. Na literatura espírita, no livro Memórias de um Suicida, no capítulo 1, destacamos um trecho em que o autor narra sua condição de recém-desencarnado, que ainda se sentia cego pela autossugestão e às vezes via o próprio corpo a se decompor sob o ataque dos vermes. Sentia as dores das picadas pelo fato de ainda possuir toda a carga de energia vital acumulada durante a vida, repercutindo no perispírito pelo apego à vida da matéria. No livro Consolador, na questão 151, foi perguntado a Emmanuel se o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos. E ele respondeu que na cremação é necessário prolongar por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pelo fato de existir muitos ecos de sensibilidades entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital. Na Codificação Espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 136A, foi perguntado aos espíritos se o corpo pode existir sem a alma. E a resposta foi que desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. A morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. No livro da Gênese, capítulo 11, item 18, diz que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a partida do espírito. Na medicina forense, obtivemos as informações do que acontece com o nosso corpo depois de morto. Após a morte, o corpo começa um processo de decomposição, que aos poucos vai avançando e progredindo com o decorrer do tempo, ocorrendo a putrefação. A putrefação é a decomposição do corpo realizada pela ação microbiana. Começa 1 hora após a morte e atinge seu pico depois de 24 horas do falecimento, período em que as bactérias começam a devorar a parte interna com mais intensidade. Geralmente, esse processo
começa entre 12 horas e 24 horas, a temperatura ambiente. Entre o 10º e o 25º dia começa a decomposição ativa, em que a maior parte da massa corporal será consumida, principalmente devido à atividade das larvas de insetos. Depois de muitos processos, o organismo morto começa a colapsar. Após 30 dias da morte, vai se formando um volume intenso de gases dentro do corpo, e logo ele estoura, liberando todos os líquidos internos. Dependendo de onde o corpo estiver depositado, a duração da decomposição pode ser afetada por fatores como a umidade, a temperatura e a presença de animais. Finalizando o nosso estudo, comparamos as informações aqui mencionadas. As narrativas dos livros da literatura espírita mencionam os fatos do espírito preso ao corpo como sendo fenômenos psíquicos, sensações que não se definem como uma realidade. A ciência material, através da medicina forense, explica que no fenômeno material da morte, logo nas primeiras horas da cessação da vida orgânica, o corpo começa o processo de putrefação. Nos livros da codificação espírita, também afirmam que com a morte orgânica, o espírito se retira, não havendo nenhuma possibilidade de permanência do espírito num corpo sem vida. Confrontando as informações da medicina forense, que o processo de decomposição do corpo começa imediatamente após a morte, e as afirmações da ciência espírita, através dos livros da codificação, que quando cessa a vida orgânica, o espírito abandona o corpo, fica claro que o desligamento do espírito do corpo se dá logo após a morte, não existindo nenhuma possibilidade do espírito ficar preso ao corpo morto, em processo de decomposição. As explicações dos benfeitores espirituais é que o fato em si não segue um padrão único de tempo, deixando claro que no fenômeno da morte, o desligamento do espírito do corpo também depende do grau de desprendimento material e moral do desencarnado. Levando à nossa conclusão que a desencarnação se dá em 2 estágios, o material e o espiritual. O material é o desligamento físico, a separação definitiva do espírito do corpo pelo rompimento dos laços que o prendiam, em decorrência da morte orgânica. Processo de duração igual para todos, conforme as explicações dos livros da codificação espírita e a medicina forense. E o espiritual, que é o desligamento psíquico através da desconexão mental. Nesse estágio é que a duração do processo do desencarne, em alguns casos, podem ser demorado. O apego às pessoas ou às coisas materiais podem dificultar o desprendimento psíquico do desencarnado. De acordo com o estado moral, algumas criaturas podem se sentir ligadas ao corpo pelos sentimentos e emoções, necessitando do desprendimento psíquico para que o fenômeno do desencarne se complete. Na maioria das vezes, após a desencarnação, as construções mentais decorrentes da vida material reproduzem nas telas do perispírito as formas de pensamento, que se transformam em sofrimento moral. São fantasmas que se corporificam e se imantam ao desencarnado. Processo muitas vezes duradouro, até que a dor corretiva desgaste as imagens vitalizadas nos painéis mentais, eliminando de vez todas as impressões residuais da existência material do desencarnado. E assim terminamos nosso estudo, lembrando que o espírito habita onde estiver o seu pensamento e vive em conformidade com seus sentimentos e emoções. Até o próximo vídeo. Muita paz.